No Evangelho segundo registrou Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 6 a 11. Lucas 6, de 6 a 11. A cura de um homem que tinha uma das mãos atrofiada, mirrada. Nesta manhã, eu gostaria de meditar com os irmãos a propósito do valor que o Evangelho dá à pessoa humana e das implicações disso. O Evangelho segundo Lucas foi dirigido de modo mais específico à mentalidade grega dos dias do primeiro século. Para a mentalidade grega, o homem era a medida de todas as coisas. E era assim mesmo que os gregos declaravam: o homem é a medida de todas as coisas. Eles consideravam o homem um referencial para a avaliação de todos os outros valores do mundo objetivo e do mundo subjetivo. Naturalmente que havia excessos nesta visão grega a respeito do homem. Lucas, escrevendo para a mentalidade grega do primeiro século, enfatiza a visão do Evangelho, a visão do Senhor Jesus com relação à pessoa humana. O texto que nós temos diante dos nossos olhos é um desses muitos textos da Bíblia Sagrada que apresentam o valor que Deus dá ao ser humano, o valor que o Senhor Jesus dá ao ser humano. Alguém já disse mesmo que o Evangelho de Lucas é o Evangelho das crianças, é o Evangelho das mulheres, é o Evangelho dos marginalizados, porque na realidade, para a mentalidade dos dias de Jesus, a criança não tinha grande importância, as mulheres também eram desprezadas, os pobres eram desprezados, os publicanos eram desprezados. E o Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho que pregou e que viveu, veio ensinar que ninguém vale menos do que o outro, mas que todos nós temos um grande valor para Deus. Nos cultos de 15 anos, aqui na igreja, frequentemente eu ouço os cantores entoarem uma melodia muito preciosa e que diz assim: você é especial. E nesta manhã, eu gostaria que você pensasse: você é especial para Deus. Deus ama você. Não importa o seu nome, não importa a sua condição social, não importam as suas necessidades, não importa a sua religião, não importa a sua história, não importam os seus antepassados, não importa a sua árvore genealógica, não importa a sua condição financeira, não importa o seu nível cultural. Deus ama você, e é esta a proclamação básica, fundamental do Evangelho. Agora o Senhor Jesus Cristo tem diante de si um homem doente. Muitas vezes isso aconteceu. Um homem necessitado, um homem que precisava da ministração da graça de Deus em sua vida. Eis o que diz o texto: ainda em outro sábado, entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada, e os escribas e os fariseus observavam-no para ver se curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Disse-lhes então Jesus: eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restabelecida. Mas eles se encheram de furor
e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, uma das coisas que distinguem, ou precisam distinguir, o Evangelho, é exatamente o valor que o Evangelho dá à pessoa humana. O Evangelho original, que nos foi legado pelo Senhor Jesus Cristo, tem como distinção fundamental esta: que Deus dá valor ao ser humano. Deus o valoriza. O Evangelho valoriza a pessoa mais do que a religião. Parece que essa era a discussão dos fariseus e dos escribas nesse dia diante do Senhor Jesus. Eles costumavam recriminar, condenar o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo contestava os predicamentos da lei judaica, especialmente a lei dos fariseus, que havia sido criada por iniciativa humana. Nesta oportunidade, o Senhor Jesus tem diante de si um homem com a mão encolhida, a mão atrofiada, a mão mirrada. Era um homem necessitado. Era um homem que precisava da graça de Deus na sua vida. Era um homem que precisava do amor de Deus. E ali estavam os escribas e os fariseus observando ao Senhor Jesus. Era um dia de sábado. E os fariseus tinham leis a respeito do sábado, quase 400 mandamentos só sobre o sábado. O mandamento da lei era este: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas os fariseus, até com uma boa intenção, eles separavam o dia de sábado e criaram quase 400 leis do que não podia fazer no sábado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Uma tradição humana. E o Senhor Jesus, então, desafiando mais uma vez os fariseus e os escribas, o egoísmo desses fanáticos pela religião, e que, apesar de muito religiosos, não tinham nenhuma misericórdia dentro dos seus corações. O Senhor Jesus manda que o homem venha e se coloque no meio de toda a multidão. E com isso o Senhor Jesus criou uma expectativa. O Senhor Jesus era um mestre por excelência, como alguém já disse. E ele também trabalhava com esses métodos. Colocou o homem no meio da multidão. E agora? O que será que ele vai fazer? E os escribas e fariseus estavam prontos para criticar o Senhor Jesus Cristo. E ali estava o homem no meio da multidão. E meus irmãos, como aquele homem estava no meio da multidão, talvez se o Senhor Jesus viesse hoje à nossa sociedade, Ele não colocaria ali no meio da multidão um homem com a mão mirrada, mas talvez Ele colocaria ali um menino abandonado nas ruas das nossas cidades, ou uma menina. Talvez o Senhor Jesus colocasse ali no meio de nós, no meio da multidão, um jovem toxicômano, um drogado. Talvez o Senhor Jesus colocasse ali no meio um aidético, uma pessoa que tenha o vírus HIV da AIDS. Talvez o Senhor colocasse ali no nosso meio uma pessoa cuja vida tem sido vivida na imoralidade. Quem sabe um homossexual, uma prostituta, uma pessoa comprometida com a imoralidade nos nossos dias. Talvez o Senhor Jesus colocasse ali no nosso meio um ancião desprezado e esquecido num asilo. Eu não sei. Mas qualquer pessoa que a sociedade desprezasse, qualquer pessoa que a sociedade de alguma forma não estivesse assistindo, não estivesse ministrando a ela, poderia ser colocada no meio daquela multidão. E a pergunta de todo mundo agora ali era esta: o que será que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? E havia tanta gente ali, naquela oportunidade, esperando para criticar a Jesus, porque era dia de sábado, e eles estavam esperando: se ele curar esse homem, nós vamos criticá-lo. E foi isso que eles fizeram, não foi? Eles se reuniram e começaram a conferenciar entre si, para ver o que é que fariam a Jesus. E finalmente
conseguiram crucificá-lo. A pergunta do Evangelho hoje é essa: o que é que nós estamos fazendo com essas pessoas? Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a nossa posição? O valor do homem está na pauta das discussões nos dias que nós estamos vivendo. Quanto vale uma pessoa? Quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Esta é a questão discutida nos nossos dias. Vivemos num país onde o extermínio de crianças e adolescentes é algo institucionalizado. Líderes de entidades da nossa sociedade contratam matadores para exterminar as crianças, os adolescentes nas ruas das nossas cidades. Algumas semanas ou alguns meses atrás, o líder de uma organização reconhecida na sociedade declarou mesmo que havia pago para que algumas pessoas exterminassem os meninos que estavam assaltando na região. E a sociedade parece que perdeu a sua sensibilidade, parece que não se emociona mais. Nós estamos vivendo a cultura do jornalismo aqui e agora. Essa cultura do jornalismo aqui e agora é uma cultura que vai de tal modo nos fazendo acostumar com as tragédias, que parece que a nossa sociedade não se sensibiliza mais. Antigamente, quando se falava que houve um homicídio aqui, ali ou acolá, havia de fato uma sensibilidade. Hoje em dia, o jornalismo aqui e agora está tirando toda a sensibilidade da sociedade. Eu tenho ouvido dizer que o jornal O Povo, que explora somente isso, crimes. E alguém já disse até que se você espremer, escorre sangue. Escorre sangue. E eu tenho ouvido dizer que os adolescentes nas escolas são os maiores compradores do jornal O Povo. Conversei com um jornalista que estava inaugurando um novo jornal, e eu disse: qual vai ser a linha do seu jornal? E ele disse: pastor, esporte e polícia, porque é isso que vende. Esporte e polícia. Como o esporte está em baixa, por exemplo, a seleção brasileira, não é? O esporte está em baixa, então parece que a ênfase hoje é polícia, delegacia, crimes, isso e aquilo. Verdade? Nós estamos vivendo uma sociedade que não se sensibiliza mais. A pena de morte não existe de direito, mas existe de fato. Verdade? Verdade. E há muitos cristãos defendendo ardorosamente a pena de morte. Ardorosamente. Quanto vale uma pessoa? Quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida? Esta é a questão discutida. Um sociólogo, dando uma entrevista alguns dias atrás na televisão, disse o seguinte: cada vez que é exterminado um menino de rua numa cidade nossa no Brasil, nós, como sociedade, somos cúmplices, por um simples motivo: porque nós não fizemos nada em favor desse menino. Nós o abandonamos à injustiça, ao prevalecimento, à maldade daqueles que queriam exterminá-lo. E na medida em que nós, como pessoas, como igreja, não fazemos nada em favor dessas pessoas, dessas classes desprivilegiadas, na medida em que não fazemos nada, nós estamos entregando essas pessoas à maldade do nosso mundo e da nossa sociedade. Nós somos cúmplices, ele disse, porque isso tem sido feito com o consentimento da sociedade, pela omissão quanto à necessidade dessas pessoas. Algum tempo atrás, aqui em São Gonçalo, eu entrei no banco e um querido pastor, colega, me encontrando, disse: Mauro,
eu estou arrepiado, dizia ele. Eu acabo de encontrar uma pessoa ali, e essa pessoa me disse: olha, o senhor se lembra da missionária tal? Uma líder de uma dessas seitas. O senhor se lembra da missionária tal? E ele disse: sim, eu lembro. Pois é, ela vendeu para um outro missionário a igreja por 8 milhões de cruzeiros. Naquele tempo era muito dinheiro. Por 8 milhões de cruzeiros, com os membros e tudo. Mais ou menos 400 membros tinha lá a tal igreja. Deve ter cobrado luvas pelo ponto, é um ponto bom, ponto bom. Vendeu por 8 milhões com os membros e tudo. Mas o que é que a palavra de Deus diz? O que é que o Senhor Jesus ensina? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E o Brasil precisa ouvir isso. O Brasil do INSS cheio de fraude, de corrupção, que não presta assistência àqueles que durante a vida inteira pagaram suas contribuições. O Brasil que nega aos aposentados que trabalharam a vida toda, os 147. Sabe o que é o 147? Não precisa dizer muita coisa, não. Uma sociedade cujos hospitais não funcionam, estão abandonados, onde não há nem esparadrapo, nem gás, nem algodão. Num país rico como o nosso, e o nosso país é rico. Uma sociedade onde as pessoas estavam morrendo nos corredores dos hospitais e hoje estão morrendo na varanda dos hospitais. Numa sociedade em que os asilos estão superlotados, em que os anciãos são amontoados e esquecidos, absolutamente esquecidos, e eu não generalizo, porque há muitas famílias que estão cuidando dos seus anciãos que estão nos asilos, nas casas para a terceira idade, mas infelizmente, irmãos, eu digo sem temor porque tenho acompanhado isso de perto, a maioria não presta nenhuma assistência, simplesmente os abandona lá. Essa sociedade precisa refletir sobre o valor da criatura humana, sobre o valor do ser humano e sobre a visão cristã da pessoa humana. Uma sociedade que abandona seus meninos e meninas nos orfanatos, meninos que não são órfãos porque têm pais, mas são órfãos porque os seus pais são omissos e irresponsáveis. Uma sociedade cuja própria arquitetura discrimina pessoas. Uma sociedade em que o BNH constrói apartamentos que são apertamentos sem nenhum respeito por aqueles que vão morar ali e que vão pagar durante 20, 25, 30 anos para morarem numa situação de indignidade. Eu creio que o Evangelho precisa denunciar essas formas de discriminação, de desrespeito, não com uma voz política, irmãos, mas com uma voz profética, na autoridade da palavra de Deus. E isso precisa começar por nós, pela maneira como nós tratamos os nossos semelhantes, pela maneira como nós tratamos os nossos empregados, pela maneira como nós tratamos os nossos vizinhos, pela maneira como nós tratamos os nossos anciãos. E a sociedade está em volta dessas pessoas, está perguntando: o que será que eles vão fazer agora? E eu sei que da mesma maneira como a sociedade, como os escribas e fariseus estavam olhando para o Senhor Jesus, para verem o que é que o Senhor Jesus ia fazer por aquele homem cuja mão era encolhida, da mesma maneira a sociedade está olhando para a igreja e para ver como é que a igreja trata essas pessoas. Como é que nós temos nos tratado uns aos outros? Eu vejo a maneira linda, preciosa como o Senhor Jesus
trata o ser humano. E eu me emociono quando vejo o Senhor Jesus no seu encontro com o ser humano. Eu me emociono ao ver o Senhor Jesus no seu encontro com as crianças. Os discípulos dele, influenciados por aquela visão humana do ser humano, diziam para as mães: não, ele não tem tempo, ele não pode dar atenção para vocês agora, levem as crianças para lá, não façam barulho, tirem essas crianças daqui. O Senhor Jesus percebeu o burburinho, e o Senhor Jesus disse para eles: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, não os impeçais. Então comecei a pensar, que tipo de crianças seriam aquelas? Será que eram apenas criancinhas cheirosinhas? Será que eram apenas criancinhas com cheirinho do talco Johnson & Johnson? Esse não existia naquele tempo ainda, não? Será que eram crianças com fraldas descartáveis, aquelas que não arriscam o braço do pregador quando vai apresentar o neném? Que tipo de crianças eram aquelas? Eu lembro de uma vez que apresentei o neném e fiquei com o braço molhado, tive que pregar o culto todo assim depois. Já aconteceu. É um risco que nós corremos, é um risco. E na medida em que nós nos envolvemos com as pessoas, nós corremos riscos, sim. Nós corremos riscos. Waldir Struanegel, no seu livro A Igreja Rumo ao Ano 2000, ele fala da cultura do shopping center. Você já foi ao Plaza Shopping Center, ou então ao Barra Shopping, ou Rio Sul? Ah, mas como eu gosto de ir aos shoppings, que coisa gostosa. Você não gosta? Eu gosto. Dia de calor, então eu gosto. E eu vou ao shopping center, quando eu entro, aquele ar-condicionado, aquelas vitrines bonitas, aquelas coisas lindas nas vitrines, não é? Aquele cheirinho gostoso quando você entra na loja. E você vai lá nos toaletes, realmente uma limpeza perfeita. E eu fui a um shopping center lá em Porto Alegre agora, o maior da América Latina. E precisavam ver. Parecia o céu. Eles disseram: para ser o céu aqui, bastava tirar o pecado. Que maravilha! E quando a gente pensa que tem que voltar para casa, mas que tristeza. Shopping é bom, mesmo que seja só para passear lá dentro, né? Coisa gostosa. E Waldir Struanegel então diz que a nossa sociedade está vivendo da cultura do shopping center. A gente entra no shopping center e se esquece do mundo, se esquece lá da pobreza lá de fora, se esquece do lixo lá fora, se esquece da sujeira lá de fora, se esquece das enchentes lá de fora. Tudo ali, ele diz assim, o shopping center é a figura daquilo, do sonho que o capitalismo prometeu e não conseguiu realizar. É o sonho. Eu acho que às vezes, irmãos, nós entramos na igreja como no shopping center. Nós não temos ar-condicionado, mas como nós gostamos de vir à igreja também, não é? Como é bom! E chegamos aqui, meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa! Como é bom ser crente! Ainda mais quando tem almoço de confraternização, não é? Ou festa de 15 anos. Essas coisas assim, que tem bastante coisa para comer e beber, mas é uma maravilha, nós nos abraçamos, é aquela maravilha. E eu acho que às vezes nós estamos dentro da igreja e nos esquecemos do mundo lá fora. Nós estamos aqui no nosso ar-condicionado, nosso clima de montanha, em cima do Monte da Transfiguração, nos esquecemos daqueles que estão marginalizados lá fora, nos esquecemos daqueles que estão perdidos lá fora, nos esquecemos daqueles que estão sem Cristo, daqueles que estão esquecidos, daqueles que estão desprezados.
Nós esquecemos daqueles que estão nos hospitais, e às vezes até nossos irmãos, nós nos esquecemos deles lá. Nos esquecemos daqueles que estão em tragédia, estão em desgosto, estão em aflição, daqueles que estão à beira da morte. Nós, como igreja, não podemos nos deixar envolver pela cultura do shopping center, de como é bom aqui dentro e eu quero ficar aqui. Não, senhores, nós vimos aqui, recebemos a palavra, somos edificados, somos fortalecidos, mas nós temos de voltar para lá, e temos de pregar o evangelho lá, e testemunhar de Jesus lá, e ganhar pessoas para Jesus lá. Porque o que é que o Senhor Jesus Cristo disse? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Deus ama. E a grande prova do amor de Deus está dada no alto da cruz do Calvário, quando o seu Filho Jesus Cristo morre em nosso lugar, derrama o seu sangue. E esta é a grande prova de que nós temos valor para Deus, nós somos importantes para Deus. Deus não disse apenas vocês são importantes, mas Deus agiu em nosso favor para que nós pudéssemos ser salvos, porque somos importantes para Ele. Agora, será que nós que nascemos num lar evangélico somos mais importantes para Deus do que aqueles que estão lá na feitiçaria, na idolatria, e no mundo e no pecado, na imoralidade? Não, senhores. A palavra de Deus diz: para Deus não há acepção de pessoas. Mas uma outra prova do quanto nós valemos para Deus é a maneira como Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, irmãos. E nesta hora eu gostaria que você meditasse quanto você vale para Deus. Eu sei que há pessoas aqui que às vezes se olham no espelho e se desprezam a si mesmas. Algumas pessoas que ouviram desde a sua infância: você não vale nada, você é um miserável, você não presta para nada. E elas acreditaram nisso e continuam acreditando nisso. Mas eu quero lhe dizer hoje, com a palavra de Deus nas mãos, você tem um valor muito grande para Deus. Deus o ama, quer salvá-lo, quer transformá-lo. Sabe, para Jesus não é a religião que vale, mas para Jesus é você que tem valor, sou eu que tenho valor. Jesus não está interessado na nossa religião, essa questão de sábado, do que você pode ou não pode fazer no sábado, esse era o interesse dos fariseus e dos escribas. Mas para Jesus o que vale é o ser humano, e o que o Evangelho pode fazer pelo ser humano, o que o Evangelho pode fazer por você. E o Senhor Jesus Cristo disse: vocês viram os passarinhos, os pardais? Viram que eles não plantam, não ceifam, não fiam, mas o Pai Celestial os alimenta todos os dias. E Jesus então disse: vocês não valem muito mais do que muitos pardais? Se Ele alimenta os passarinhos, há de alimentar a vocês também. Viram? Quanto nós valemos para o Senhor? Ele tem provado isso pelo cuidado que Ele tem tido conosco, pelo cuidado que Ele tem tido com você. Nesta hora eu queria que você baixasse a sua cabeça e orasse a Deus. Eu quero que você agradeça ao Senhor agora, pela maneira como o Senhor dá valor a você, como você é precioso para o Senhor. E como nós cantamos hoje de manhã, que o Espírito de Deus se move em nós. Valorize-se, sinta o quanto você tem valor para Deus, porque Ele tem lhe dado o Espírito Santo, Ele tem lhe dado Jesus para morrer na cruz, ser o seu Salvador e Senhor. E nesta hora, eu quero orar em seu favor, e eu quero pedir que você clame pelo Senhor. E se você tem tido um problema de autovalorização, se você tem se desprezado a si mesmo, e tantas vezes tem perguntado: mas por que Deus se esqueceu de mim? Por que Deus se esqueceu de mim? Saiba que Deus não se esqueceu de você. A cruz é a prova disso. O cuidado de Deus é consequência do valor que Deus lhe dá. Sinta-se agora no meio da multidão, como aquele homem. Jesus olha para você. Qual é a sua necessidade? Talvez você não esteja com a mão encolhida.
Mas talvez você esteja com o coração maltratado, magoado, ansioso, angustiado, deprimido. Talvez você se sinta perdido. Jesus olha para você. Ele não pergunta por religião. Ele só pergunta se você crê nele, se confia nele de todo o coração, se você aceita o amor dele por você. Clame ao Senhor agora e diga: Jesus querido, eu te amo, eu confio em ti, eu sei que tu me amas e agradeço o teu amor. Se você já é um crente, louve ao Senhor pelo valor que você tem diante do Senhor. Se você ainda não é um crente, entregue a sua vida a Jesus hoje e diga: Jesus, obrigado, tu morreste por mim. Eu te amo, Jesus, eu te amo de todo o meu coração. Eu quero vir a ti, Senhor, faze a obra no meu coração. Obrigado porque morreste por mim na cruz. Obrigado porque eu sou tão precioso para ti.